Você já sentiu que mesmo quando tudo parece estar bem por fora, existe algo dentro de você que continua inquieto, como se faltasse alguma coisa, mesmo quando você conquistou tanto, como se existisse um vazio silencioso, difícil de explicar. Às vezes é um cansaço que não passa, outras vezes é uma ansiedade leve, constante, ou até uma tristeza que aparece sem motivo claro. E o mais difícil é que muitas vezes você segue vivendo normalmente, cumprindo suas responsabilidades, sorrindo, trabalhando, mas por dentro algo ainda pede por cura. A verdade é que a gente foi ensinada a continuar, a seguir em frente, a não parar. A gente aprende desde cedo a ser forte, a não demonstrar fraqueza, a dar conta de tudo. Mas ninguém ensina como lidar com aquilo que sentimos quando estamos sozinhas. Ninguém ensina o que fazer com emoções que não cabem em palavras. Então, a gente começa a acumular. Guarda uma frustração aqui, uma decepção ali, um medo mais profundo que a gente prefere nem olhar. E isso vai ficando dentro da gente, ocupando espaço, pesando, mesmo que de forma invisível. Com o tempo, esse acúmulo começa a aparecer de outras formas. No corpo, através de tensões, dores, cansaço constante. Na mente, através de pensamentos repetitivos, autocrítica, comparação. No coração, como uma sensação de desconexão, como se você estivesse distante de si mesma. E nesse ponto, muitas pessoas tentam resolver isso só externamente, mudando rotina, buscando distrações, preenchendo o tempo. Mas a cura verdadeira não começa fora. Ela começa quando você tem coragem de olhar para dentro, e olhar para dentro nem sempre é confortável. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário, porque é ali que você encontra tudo aquilo que tentou evitar. Mas também é ali que está a chave da transformação. Existe uma força dentro de você que não foi quebrada por nenhuma dor, nenhuma decepção, nenhuma fase difícil. Existe uma parte sua que permanece inteira, forte, conectada. E acessar isso é um processo espiritual. Independentemente da religião que você segue, existe algo maior sustentando a sua vida. Pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser uma energia que você sente, mesmo que não saiba explicar. E quando você tenta controlar tudo, resolver tudo sozinha, carregar todos os pesos, você se distancia dessa conexão. A espiritualidade começa quando você reconhece que não precisa dar conta de tudo sozinha. Quando você se permite entregar, confiar, pedir direção. Tem um momento muito importante nesse processo, que é quando você para e diz, com sinceridade: eu não sei o que fazer, mas eu estou aberta. Me guia. E isso não é fraqueza, isso é força. Porque exige humildade, exige presença, exige fé. E aos poucos essa entrega começa a transformar a forma como você enxerga a vida. Você começa a perceber que nem tudo precisa ser controlado, que nem tudo depende de você, e que existe um fluxo acontecendo o tempo todo, mesmo quando você não entende. Ao mesmo tempo, é impossível falar de cura sem falar dos pensamentos, porque a forma como você pensa influencia diretamente a forma como você sente e vive. E muitas vezes, sem perceber, você se torna a pessoa que mais se critica, que mais se cobra, que mais se limita. São pensamentos automáticos, repetidos ao longo dos anos, que viram crenças. Eu não sou suficiente. Eu não sou capaz. Eu sempre erro. E quando você acredita nisso, você começa a agir a partir disso. Mas existe um ponto muito poderoso aqui. Aquilo que foi aprendido pode ser transformado. Você pode começar, aos poucos, a observar seus pensamentos em vez de acreditar em todos eles. Você pode questionar aquilo que sempre pareceu verdade e pode, principalmente, escolher falar com você de uma forma diferente, com mais gentileza, com mais acolhimento, com mais verdade.
Não se trata de negar dificuldades, mas de não se abandonar no meio delas. O seu corpo também faz parte dessa jornada de cura. Ele não é separado da sua mente nem da sua espiritualidade. Tudo está conectado. O corpo registra emoções, guarda tensões, responde ao que você sente. Quantas vezes você já ignorou sinais de cansaço? Quantas vezes continuou mesmo quando seu corpo pedia pausa? A gente aprende a ultrapassar limites, mas raramente aprende a respeitá-los. E o corpo sempre encontra uma forma de chamar atenção. Cuidar de si mesma vai além de estética ou rotina. É um gesto de reconexão. É estar presente quando você come, é respirar com consciência, é desacelerar sem culpa. É entender que descanso não é perda de tempo, é necessidade. E que você não precisa se esgotar para provar o seu valor. A cura também passa por esse cuidado simples, diário, silencioso. E dentro de tudo isso, existe um dos processos mais profundos e ao mesmo tempo mais difíceis: o perdão. Porque muitas das dores que carregamos estão ligadas a histórias mal resolvidas, a palavras que ficaram, a situações que não tiveram fechamento. E enquanto isso permanece dentro de você, continua ocupando espaço, continua influenciando suas emoções, suas escolhas, sua energia. Perdoar não significa concordar com o que aconteceu. Não significa dizer que foi certo, nem apagar a dor. Significa escolher não carregar mais aquilo. Significa se libertar do peso emocional que te prende ao passado. Porque de alguma forma, quando você não perdoa, você continua ligada àquela situação, àquela pessoa, àquela experiência. E o perdão corta esse vínculo. Ele devolve a sua energia para você. E existe um tipo de perdão que é ainda mais profundo: o auto-perdão. Porque muitas vezes você se culpa por decisões que tomou, por caminhos que seguiu, por não ter feito diferente. Mas é importante lembrar que você sempre fez o melhor que podia com a consciência que tinha naquele momento. Se hoje você enxerga diferente, é porque você evoluiu. E essa evolução merece acolhimento, não julgamento. A cura não é um ponto final. Não é um lugar onde você chega e tudo fica perfeito. É um processo contínuo, cheio de camadas, de descobertas, de recomeços. Tem dias em que você vai se sentir bem, leve, conectada. E outros em que tudo parece voltar. E está tudo bem. Isso não significa que você não evoluiu. Significa apenas que você está vivendo um processo humano. Se hoje você não estiver bem, não se cobre tanto. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa dar um passo. Um pequeno passo na direção de você mesma. Talvez seja respirar fundo por alguns segundos. Talvez seja parar um momento em silêncio. Talvez seja reconhecer o que você está sentindo sem tentar fugir. Coloca a mão no seu coração por um instante e sente. Sente a sua presença. Sente que você está aqui vivendo, tentando, seguindo. E repete, mesmo que baixinho: eu estou em processo e está tudo bem. Porque está. Você está no seu tempo, no seu caminho, na sua jornada. E mesmo que às vezes pareça confuso, existe um sentido sendo construído. Confia. Confia que existe algo maior te sustentando, mesmo quando você não vê. Confia que aquilo que você está vivendo também faz parte da sua transformação. Confia que dentro de você existe força suficiente para atravessar qualquer fase. E aos poucos, com paciência, com presença, com amor, a vida começa a florescer de dentro para fora.